Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 39. Filho do homem, profetize o seguinte contra Gog. Assim diz o soberano rei Iau. Eu estou contra você, Gog, maioral-chefe de Meseque e Tubal. Farei você dar meia volta e conduzirei você, fazendo-o vir das partes mais distantes do norte e chegar aos montes de Israel. Vou derrubar o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas da sua mão direita. Você cairá nos montes de Israel, você e todas as suas tropas e os povos que o acompanharem. Eu o darei como alimento a todo tipo de aves de rapina e aos animais selvagens. Você cairá no campo aberto, pois eu mesmo falei, e vou enviar fogo contra Magog e contra os que moram em segurança nas ilhas, e terão de saber que eu sou Iau. Tornarei conhecido o meu sagrado nome entre o meu povo Israel e não deixarei mais o meu sagrado nome ser profanado, e as nações terão de saber que eu sou Iau, o sagrado em Israel. Sim, isso está chegando, e se cumprirá, este é o dia de que falei. Os habitantes das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, os escudos grandes e os pequenos, os arcos e as flechas, as clavas de guerra e as lanças. E eles as usarão para fazer fogo durante 7 anos. Não precisarão buscar gravetos no campo, nem apanharão lenha nas florestas, pois usarão as armas para fazer fogo. Eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Naquele dia darei a Gog uma sepultura ali em Israel, no vale dos que viajam pelo leste do mar, e ele bloqueará o caminho dos que passam. Ali é que enterrarão Gog e todas as suas multidões, e o lugar será chamado Vale de Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para enterrá-los, a fim de purificar a terra. Todo o povo dessa terra participará em enterrá-los, e isso lhes trará fama no dia em que eu me glorificar. Homens serão designados para percorrer continuamente a terra e enterrar os corpos que tiverem sobrado sobre a superfície da terra, a fim de purificá-la. Eles continuarão essa busca por 7 meses. Quando esses que estiverem percorrendo a terra virem um osso humano, colocarão um marco ao seu lado. Então os designados para fazer o enterro vão enterrá-lo no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade chamada Amoná. E eles purificarão a terra. Filho do homem, diga a todos os tipos de aves e a todos os animais selvagens: reúnam-se e venham. Ajuntem-se em volta do sacrifício que estou preparando para vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos maiorais da terra, carneiros, cordeiros, bodes e touros, todos os animais gordos de Bazã. Vocês vão se empanturrar de gordura e vão beber sangue até ficar bêbados, do sacrifício que estou preparando para vocês. À minha mesa, vocês ficarão saciados com cavalos e condutores de carros, com homens valentes e todo tipo de guerreiros. Vou manifestar a minha grandeza entre as nações, e todas as nações verão a execução do meu julgamento e a demonstração do meu poder entre elas. Daquele dia em diante, a casa de Israel terá de saber que eu sou Iau, seu Criador. E as nações terão de saber que a casa de Israel foi para o exílio por causa do seu próprio erro, por terem sido infiéis a mim. De modo que escondi deles a minha face e os entreguei aos seus inimigos, e todos eles caíram à espada. Agi com eles conforme a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles a minha face. Portanto, trarei de volta do cativeiro os de Jacó e terei compaixão de toda a casa de Israel, e vou defender zelosamente o meu sagrado nome. Depois de terem sido humilhados por toda a sua infidelidade contra mim, eles morarão na sua terra em segurança, sem que ninguém os faça ter medo. Quando eu os trouxer de volta dentre os povos e os reunir das terras dos seus inimigos, também me purificarei entre eles diante dos olhos de muitas nações. E terão de saber que eu sou Iau, o Criador deles, quando eu os enviar para o exílio entre as nações e depois os reunir de volta na sua terra, sem deixar nenhum deles para trás. Não esconderei mais deles a minha face, pois vou derramar o meu espírito sobre a casa de Israel. É o que diz o poderoso, soberano, amado, rei Iau. Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 40. No 25º ano do nosso exílio, no começo do ano, no dia 10 do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, nesse mesmo dia a mão de Iau esteve sobre mim, e ele me levou à cidade. Nas visões da parte do Criador, ele me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto,
onde havia ao sul uma estrutura semelhante a uma cidade. Quando ele me levou para lá, eu vi um homem que parecia ter o aspecto de cobre. Ele tinha na mão uma corda de linho e uma cana de medir, e estava de pé no portão. O homem me disse: Filho do homem, olhe bem, escute atentamente e preste atenção a tudo que eu lhe mostrar, pois é por isso que você foi trazido até aqui. Conte à casa de Israel tudo o que você vir. Eu vi uma muralha ao redor da área externa do templo. Na mão do homem havia uma cana de medir de 6 côvados, cada côvado tinha uma largura da mão a mais. Ele começou a medir a muralha. Sua espessura era de uma cana e sua altura era de uma cana. Então ele foi até o portão que dava para o leste e subiu os degraus. Mediu o limiar do portão. Ele tinha uma cana de largura, e o outro limiar também tinha uma cana de largura. Cada sala da guarda media uma cana de comprimento e uma cana de largura, e havia 5 côvados entre as salas da guarda. O limiar do portão que ficava junto ao pórtico do portão, que dava para o lado de dentro, media uma cana. Ele mediu o pórtico do portão, que dava para o lado de dentro. Uma cana. Então mediu o pórtico do portão. 8 côvados, e mediu suas colunas laterais. 2 côvados. O pórtico do portão dava para o lado de dentro. Havia 3 salas da guarda de cada lado do portão leste. As 3 tinham o mesmo tamanho, e as colunas laterais que havia de cada lado tinham o mesmo tamanho. A seguir, ele mediu a largura da entrada do portão. 10 côvados, e a extensão do portão era de 13 côvados. A área cercada por uma mureta, na frente das salas da guarda que havia dos 2 lados, media 1 côvado. As salas da guarda que havia dos 2 lados mediam 6 côvados. Depois ele mediu o portão desde o teto de uma sala da guarda até o teto da outra. Eram 25 côvados de largura, a entrada de uma ficava de frente para a entrada da outra. Então mediu as colunas laterais, que tinham 60 côvados de altura, assim como as colunas laterais dos portões ao redor do pátio. Da frente da entrada do portão até a frente do pórtico, na parte do portão que dava para dentro, havia 50 côvados. Dentro do portão, nas salas da guarda e nas suas colunas laterais, nos 2 lados, havia janelas de vãos que se estreitavam. O interior dos pórticos também tinha janelas nos 2 lados, e havia figuras de palmeiras nas colunas laterais. Depois ele me levou ao pátio externo, e eu vi refeitórios e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 refeitórios no pavimento. O pavimento ficava ao lado dos portões e sua largura correspondia ao comprimento dos portões, esse era o pavimento inferior. Então ele mediu a distância desde o portão inferior até o início do pátio interno. Ela era de 100 côvados do lado leste e do lado norte. O pátio externo tinha um portão que dava para o norte, e ele mediu seu comprimento e sua largura. Havia 3 salas da guarda de cada lado. As colunas laterais e o pórtico dele tinham o mesmo tamanho que os do primeiro portão. Ele media 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. Suas janelas, seu pórtico e suas figuras de palmeiras tinham o mesmo tamanho que os do portão leste. Podia-se entrar nele subindo 7 degraus, e seu pórtico ficava depois deles. No pátio interno havia um portão em frente ao portão norte e um em frente ao portão leste. Ele mediu a distância entre um portão e outro. 100 côvados. Então ele me levou para o sul, e eu vi ali um portão no lado sul. Ele mediu suas colunas laterais e seu pórtico. Eles tinham o mesmo tamanho que os outros. Havia janelas nos 2 lados do portão e do seu pórtico, iguais às outras janelas. Ele media 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. Havia 7 degraus que davam acesso a ele, e seu pórtico ficava depois deles. Ele tinha figuras de palmeiras nas suas colunas laterais, uma de cada lado. O pátio interno também tinha um portão que dava para o sul, ele mediu a distância entre os 2 portões que davam para o sul 100 côvados. Então ele me levou ao pátio interno pelo portão sul e mediu o portão sul, ele tinha o mesmo tamanho que os outros. Suas salas da guarda, suas colunas laterais e seu pórtico tinham o mesmo tamanho que os outros. Havia janelas nos 2 lados do portão e do seu pórtico.
Ele media 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. Havia pórticos ao redor, eles mediam 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O pórtico do portão sul dava para o pátio externo, e havia figuras de palmeiras nas suas colunas laterais, e 8 degraus davam acesso a ele. Ele me levou do lado leste ao pátio interno e mediu o portão. Ele tinha o mesmo tamanho que os outros. Suas salas da guarda, suas colunas laterais e seu pórtico tinham o mesmo tamanho que os outros, e havia janelas nos dois lados do portão e do seu pórtico. Ele media 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo, e havia figuras de palmeiras nas suas duas colunas laterais, e 8 degraus davam acesso a ele. A seguir, ele me levou ao portão norte e o mediu. Ele tinha o mesmo tamanho que os outros. Suas salas da guarda, suas colunas laterais e seu pórtico tinham o mesmo tamanho que os outros. Ele tinha janelas nos dois lados. Media 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. Suas colunas laterais davam para o pátio externo, e havia figuras de palmeiras nas suas duas colunas laterais, e 8 degraus davam acesso a ele. Perto das colunas laterais dos portões, havia um refeitório com uma entrada, ali eram lavadas as ofertas queimadas. De cada lado do pórtico do portão, havia 2 mesas onde se abatiam as ofertas queimadas, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora da entrada, por onde se sobe para o portão norte, havia 2 mesas. E também havia 2 mesas do outro lado do pórtico do portão. Havia 4 mesas de cada lado do portão, 8 mesas ao todo, nas quais se abatiam os sacrifícios. As 4 mesas para as ofertas queimadas eram de pedras lavradas. Tinham 1 côvado e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado de altura. Sobre elas eram mantidos os utensílios para abater as ofertas queimadas e os sacrifícios. Havia prateleiras da largura da mão presas nas paredes internas, em toda a volta, e sobre as mesas era posta a carne das ofertas. Do lado de fora do portão interno, havia os refeitórios dos cantores, eles ficavam no pátio interno, perto do portão norte, de frente para o sul. Havia outro refeitório perto do portão leste, de frente para o norte. Ele me disse: Este refeitório que dá para o sul é para os sacerdotes responsáveis pelos serviços no templo. O refeitório que dá para o norte é para os sacerdotes responsáveis pelo serviço do altar. São os filhos de Zadok, aqueles dentre os levitas que são designados para se aproximar de Iau a fim de servi-lo. Ele mediu então o pátio interno. Era quadrado, com 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura. O altar ficava em frente ao templo. Depois ele me levou ao pórtico do templo e mediu as colunas laterais do pórtico. A de um lado tinha 5 côvados e a do outro lado tinha 5 côvados. A largura do portão era de 3 côvados de um lado e de 3 côvados do outro lado. O pórtico media 20 côvados de largura e 11 côvados de profundidade. Chegava-se até ele subindo os degraus. E havia pilastras ao lado das colunas laterais, uma de cada lado.